Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos pelo final de semana que terminou. Abençoe esta nova semana, que nós possamos trabalhar, estudar, possamos viver para a Tua honra e para a Tua glória. Que através da nossa vida outras pessoas possam conhecer Jesus, possam crer nele e serem salvas. Abençoa o dia de hoje, envia Teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do apóstolo Paulo, registradas em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 13 a 16, que diz assim: Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito, e de fato nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como diz as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, você certamente já viu uma lagarta em sua casa ou quando vai em algum lugar que tem um pouco de mato. A lagarta se locomove muito devagar e o mundo dela é muito limitado, restrito. Mas um dia acontece uma transformação na lagarta e ela se torna uma borboleta com asas que a fazem voar. Ela vai muito longe e tem uma visão de mundo muito maior e mais bonita do que quando ela era uma lagarta. Assim também acontece com o ser humano. Depois do pecado, o ser humano teve sua visão de mundo, de vida, muito restrita a esta realidade que nós vivemos, o nosso mundo. Dentro desta realidade, lógico que tem coisas boas, mas também tem a violência, a maldade, egoísmo, materialismo, orgulho e tantas outras coisas ruins que nós precisamos conviver diariamente. Precisamos trabalhar, comprar coisas, constituímos família, passeamos e envelhecemos. E tem a morte, onde a vida neste mundo acaba para todos. Como a lagarta, o ser humano natural, pecador, só consegue enxergar o mundo dentro desta realidade que nós vivemos. Mas é uma realidade muito restrita e finita, pois a morte destrói tudo que vemos e vivemos. Como a borboleta, nós cristãos enxergamos o mundo diferente. Para os cristãos, o mundo é muito mais do que apenas esta realidade, do que comprar, comer, trabalhar. Enxergamos pela fé que a nossa vida neste mundo é passageira, mas tem uma vida eterna no céu esperando por nós. Assim vivemos como os outros que não têm fé em Cristo, mas tudo que fazemos, falamos e pensamos, fazemos para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A visão do mundo mais ampla que tem o cristão dá para ele uma paz e uma alegria que permanecem com ele todos os dias, quer sejam bons ou maus, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na vida e na morte, como Paulo diz em Filipenses 4, 11 a 13. Aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso.
Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando conosco no texto de hoje, quando diz: portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Tem algumas coisas no mundo que eu não entendo, como por exemplo o computador. Como pode um monte de fios e sei lá o que de material tem dentro do computador fazer essa máquina pensar e guardar tantas informações? Para quem estuda e trabalha com computação, isso é fácil de entender, mas quem é leigo no assunto permanece uma coisa incompreensível. Paulo diz que as coisas de Deus, que são muito mais elevadas do que as coisas deste mundo, só podem ser entendidas e cridas por aquelas pessoas que têm o Espírito Santo e com ele a fé em Cristo como seu Senhor e Salvador. Certa vez, conversando com uma pessoa sobre fé em Cristo e na Palavra de Deus, ela olhou para mim e disse: eu não posso acreditar que você crê nisso que está falando. Para ela, crer em Jesus Cristo, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e nos salvou mediante o seu sofrimento na cruz em nosso lugar, levando sobre si mesmo toda a ira e castigo de Deus pelos nossos pecados, e morreu para nos salvar, é uma coisa inacreditável. A pessoa ficou muito sem saber o que pensar quando eu disse que para mim Jesus Cristo é a coisa mais real e concreta que existe na vida. Crer que exista vida após a morte no céu para quem creu em Cristo como seu Senhor e Salvador, e no inferno para quem não creu, é inacreditável para quem não tem o Espírito Santo nele. O que me dói é que é tão maravilhoso crer em Cristo como nosso Senhor e Salvador. É tão maravilhoso crer que Cristo nos salvou. Crer que Ele ressuscitou e está conosco todos os dias, nos amparando, protegendo e abençoando. Crer que Jesus está no controle de tudo e proverá tudo o que precisamos. Crer que um dia nós estaremos com Cristo no céu. É tão maravilhoso. Como podem as pessoas não acreditarem? Como as pessoas estão perdendo esta certeza e esse sentimento maravilhoso de segurança e esperança que somente os cristãos podem ter. Paulo diz que nós cristãos falamos coisas espirituais ou de Deus e da palavra de Deus, e estas palavras que falamos são as verdades de Deus. Estas palavras de Deus dão felicidade, paz, sabedoria ao ser humano, como diz 2 Timóteo 3, 16 e 17. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver, e isso para que o servo e a serva de Deus estejam completamente preparados e prontos para fazer todo tipo de boas ações. Paulo diz também que quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito, e de fato nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Quando o Espírito Santo entra em nossos corações e em nossas vidas pelo ouvir da palavra de Deus, passamos de lagartas que só enxergam o mundo dentro desses poucos anos que vamos viver aqui e se importam somente com coisas materiais, para borboletas que enxergam o mundo maior, mais bonito, e que a vida continua após a morte no céu. Isso enche a nossa vida dos dons do Espírito Santo. Esses dons são descritos por Paulo em Gálatas 5, 22 a 23, quando diz: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria,
a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Poderíamos resumir tudo isso numa só palavra. Ter o Espírito Santo e a fé em Cristo produz felicidade. Pela fé em Cristo, nós temos o perdão dos nossos pecados, a vida e a salvação eterna. Podemos, por isso, com sabedoria, olhar este mundo e termos discernimento para sabermos o que é certo do que é errado, o que é bom e o que é ruim. Também na fé em Cristo nós não estamos presos ao pecado e à condenação eterna no inferno, mas vivemos na graça e amor de Deus segundo a palavra de Deus. Paulo diz assim: a pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como diz as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Ter fé em Cristo é tão bom e maravilhoso que quem não tem deveria orar a Deus pedindo para ter, porque Ele olha para nós cristãos e vê pessoas felizes em todas as circunstâncias e momentos da vida. Pessoas que sabem quem são, o que é a vida e para onde vão. Nós cristãos temos uma coisa que nos diferencia de todas as outras pessoas do mundo e que o apóstolo Paulo fala assim: nós pensamos como Cristo pensa. Que as pessoas que convivem conosco possam olhar para nossas vidas e verem que nós somos diferentes porque temos o Espírito Santo em nós, temos felicidade, mesmo quando tudo dá errado na vida. Porque nós confiamos que Jesus está cuidando de nós, vivemos segundo a palavra de Deus e temos a esperança certa da vida eterna nos céus. Gálatas 5, 24 e 25 diz assim: as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque nós recebemos de Cristo e por Cristo perdão dos pecados, vida e salvação eterna. Que nós possamos viver neste mundo felizes porque nós temos a salvação. Que a Tua presença encha a nossa vida de alegria e de paz. Abençoa, Deus, este dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.